Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Boa noite, pessoal, mais um Umbanda, Consciência e Juventude. E para matar a saudade, voltam aqui os meus parceiros, meus irmãos de fé, meus irmãos espirituais, Paul Senner e Flávio Salazar, que tiraram a semaninha aí para resolver outras pendências. Tudo bem, Flavinho? Tudo ótimo, saudações de paz e amor cósmicos, meus queridos irmãos de caminhada. É um prazer estar aqui de volta com o nosso programa Umbanda, Consciência e Juventude. Tudo bem, Paul? Boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, fazendo esse programa, trazendo para vocês hoje um tema muito especial, não é, Franz? Com certeza, muito especial e muito importante, né? Muitas coisas que acontecem na vida geralmente são geradas por um trauma. Nunca é gerado naquele momento. Sempre é gerado previamente, e aquele momento ele só é uma consequência. E nós estamos falando de bloqueios, nós estamos falando de traumas. E esses traumas eles podem atingir diversos níveis. Níveis comportamentais, níveis espirituais, níveis conscienciais. E é isso que precisa estar claro, para que quando você trabalhe, quando você está, por exemplo, num terreiro, à frente do guia espiritual, você entenda o fluxo do tratamento, o fluxo do processo, entenda por que de repente, às vezes uma pessoa acende uma vela e é quântico o salto, às vezes ela acende uma vela e não sente tanto a melhora na hora, ou por que alguns processos demoram e se paralisam por bastante tempo, o que eu preciso vivenciar, o que eu preciso viver, e tem muita coisa para falar. E falando de física quântica... Física quântica, eu sou suspeito para falar, né? Eu adoro essa ciência, acredito cada vez mais que me aprofundo nos estudos que ela é sim a ciência que explica a espiritualidade e que une as duas coisas, porque você viver consciente é viver com ciência, e não dá para viver com ciência longe da ciência propriamente dita. Então, por essa ótica, eu diria que as duas coisas que atrapalham o desenvolvimento, atrapalham e fecham os caminhos das pessoas são os compromissos kármicos e os bloqueios, os registros, as informações que ficam vibrando nos nossos corpos, reverberando dentro da tela do tempo e atrapalha aí muito mais do que vocês imaginam. E o que você acha, aproveitando, já que o senhor da polêmica voltou, aproveitando, o que você acha dessas terapias que sempre falam, não, agora tudo é quântico, passe quântico, pensamento quântico, dinheiro quântico, todo mundo que está vendendo uma terapia vende quântico. O que você acha? Isso de fato é necessário? Você já teve a oportunidade de vivenciar uma terapia dessa? Ou as pessoas não entenderam muito bem o que é a física quântica, o valor disso? Olha, cara, eu particularmente nunca tive contato com nenhuma terapia que levasse a palavra quântico na sua nomenclatura, mas a melhor forma da gente analisar uma terapia é ver os resultados, né? E quando se fala de quântico, quando se fala de quantum, quebra-se o paradigma do tempo. Então, uma terapia, um tratamento quântico, no mínimo deve oferecer a resolução do problema do paciente quase que instantaneamente. Então basta ver os resultados. Se os resultados acontecem
fora desse paradigma de tempo que nós estamos acostumados a experienciar quando falamos em tratamento, sim, pode ser que seja uma terapia quântica usando ferramentas e conceitos quânticos. Agora, uma terapia quântica não leva 10, 15, 20, 30 sessões para se chegar ao resultado. Então fica aí a dica, quem quiser saber mais sobre o processo, analise o resultado, faça a engenharia reversa e veja aí quanto tempo demorou, se teve resultado ou não. E eu posso afirmar para vocês que algo quântico é algo instantâneo. Pô, dentro dessa afirmação, você acha que a PNL entra nessa questão quântica, né? Porque tem todo um trajeto quando você traça aí o lado do inconsciente, aí eu tô falando da linha do tempo, onde está o limite, onde está e reprograma. Isso pode se dizer quântico dentro da PNL, porque é um benefício que a pessoa tem, é um comportamento que a pessoa muda na hora? As mudanças acontecem na hora, né? Porque a gente está fazendo uma reprogramação mental, né, que acontece no atendimento. Então, a cada atendimento em programação neurolinguística, são quebrados bloqueios, mudados crenças, ressignificado, né, ideias que a pessoa tenha. Então, isso são mudanças que acontecem por reprogramação na hora. Se dá para chamar de quântico ou não sei, eu deixo, né, aí a critério de quem mais fala sobre isso. Mas o que eu digo é o seguinte, né? Quando nós estamos falando de traumas e bloqueios, como é o caso agora do nosso programa, nós estamos falando de eventos do passado, né? Então, um trauma é um evento do passado. E esse evento, ele está aonde, né? Quando a gente trabalha com um cliente, uma reprogramação de um trauma, nós não estamos entrando numa máquina do tempo e voltando lá para o passado e revivendo um evento. Não. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tratando daqueles circuitos que registram o trauma que a pessoa carrega no agora, no aqui e agora. Né? Então, nós podemos até usar essa metáfora da linha do tempo, imaginar que você volta lá naquele ponto onde o trauma ocorreu, aonde você não tinha recursos e condições de lidar com aquela situação, e hoje, passado um tempo, né, com a ajuda, você consegue voltar naquele ponto com recursos, com um novo entendimento para lidar com aquela situação. Então nós usamos isso como uma metáfora que facilita o processo, facilita o trabalho. Mas quando que isso está acontecendo? Isso está acontecendo no agora, né, na cabeça da pessoa naquele momento, né, uma nova sinapse, né, uma nova ideia. Então, uma nova percepção. Uma nova percepção. Então, se eu contar para vocês agora a história de uma girafa que tem asas e começou a voar, e você está imaginando agora uma girafa voando, né? Então, o que você está fazendo? Você está criando uma nova ligação, uma nova sinapse na sua cabeça que não tinha até então, né? Que pássaros voam, girafas estão no chão, e você juntou isso e você colocou asas na girafa, a girafa está voando. Criou uma nova programação. Você tem, nesse momento, foi feita uma programação mental e você passou a visualizar algo que até então você não visualizava, né, que não fazia parte da tua mente. Então, isso é uma reprogramação, né, um ressignificado. Imagina que nós podemos agora passar a acreditar que girafas voam. Né? Então, se isso fosse verdade, né, então seria, né, nós estaríamos quebrando um paradigma. Né? As pessoas achariam que girafas não voam, e a partir de então a pessoa passa a compreender que girafa voa. Né? Então, é um novo recurso que foi colocado aí. Então, eu falei de uma maneira bem lúdica e simples, para que a gente entenda que tudo isso é uma reprogramação. A gente está constantemente reprogramando a nossa mente. A nossa mente aprende o tempo todo, né? E graças a essa possibilidade de aprendizado, nós podemos trabalhar, sim, traumas, bloqueios, limites. Né? E então, dentro da Umbanda, por exemplo, essas reprogramações, a física quântica, ela está contida nos símbolos mágicos, nos pontos riscados nos guias, nas orações.
Então, quando você vê, por exemplo, um ponto riscado, aquele signo, ele está representando alguma coisa maior. Ele está representando um sentido da vida, ele está representando um ponto de emoção, ele está representando um comportamento, ele está representando uma consciência. E quando a gente leva com seriedade, tanto dentro do terreiro quanto as pessoas que vêm, os adeptos ao terreiro, levam com seriedade esse tratamento, a mudança ela é quântica. E mesmo quando a pessoa dentro do terreiro, por exemplo, está começando a incorporar, entende e começa a desenvolver o conceito de que toda a incorporação que se tem é um pedaço da sua cura, ou seja, você está sendo curado quando você incorpora, e aí você muda o foco para o seu interior e não para o externo, e aí eu estou falando de parar com a Umbanda Show, né? Uma Umbanda muito mais interior e transmutadora do interior, do íntimo, não uma Umbanda Show. Você entende, por exemplo, que a cura desses traumas, a cura desse processo se dá no movimento dos guias, na consciência que aqueles guias estão trazendo, naquela luz que está provocando o spin para que você chegue em um determinado ponto. Então, nosso programa hoje vai falar muito mais sobre esses bloqueios, por que eles começam, por que eles não são vivenciados, o que eu preciso fazer para transmutar esse bloqueio. Se eu não transmutar esse bloqueio, qual é o resultado que eu tenho, como que eu posso identificar se um problema que está aqui, que está manifestando agora é de esse ou daquele bloqueio, como que eu posso mudar o comportamento para que eu consiga ter consciência da minha passagem aqui. Então, nós vamos dar um breve intervalo e voltamos aí com mais Umbanda, Consciência e Juventude. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Voltamos aí com o nosso próximo bloco e já entramos aí no ponto de por que os bloqueios acontecem, né? Do lado espiritual é uma questão de vivência, de consciência. Então, aquela vivência, ela não foi muito bem interpretada, ela não foi muito bem resolvida e o emocional não falou com a mente, né? Não falou com o espiritual. Então o emocional continua vibrando, e o emocional é uma coisa que é diuturnicamente estimulada e transmutada. Então você vive todas as emoções em um minuto, se você precisar e prestar atenção. E muitas vezes isso fica tão ligado ao espiritual que você desenvolve aí um bloqueio, desenvolve um trauma por não querer ver, por não querer entrar no processo emocional de forma ordenada e equilibrada. Então a gente vai começar a discutir isso trazendo uma pergunta para o Paul. Paul, você trabalha com coach, você trabalha com PNL, você tem aí muitos casos, acho que de bloqueios e de limites. Quais são os principais, hoje, na sociedade de hoje,
quais são os principais bloqueios e limites que você tem vivenciado, se é que tem um principal, e quais são as causas desses bloqueios, né? Por que uma pessoa chega, vamos direcionar, por que uma pessoa chega, por exemplo, com um bloqueio de relacionamento? Então, Franz, não tem um principal, né? Porque quando nós estamos falando de bloqueios e limites, nós estamos falando de pessoas, e tem tantos tipos de bloqueios e limites quanto tem de pessoas, né? Podemos dizer isso. Então, tem casos semelhantes, sim, como esse que você falou, né? De relacionamento, né? Então, vamos falar um pouco disso para dar um exemplo, né? O que pode ser um bloqueio num relacionamento, né? Um bloqueio num relacionamento é quando a pessoa começa uma relação, né? E ela reage, ela não age, né? Quando ela não decide e escolhe e não pensa, mas ela está se comportando de uma maneira reativa. E quando ela vai ver, ela pode ser que está se comportando assim, de uma maneira reativa, por causa de um relacionamento passado que ela já viveu e que ela aprendeu naquele momento a ter um tipo de reação. Seria uma comparação? Seria uma comparação no sentido de é um novo relacionamento, então esse novo relacionamento ele deve ser como o anterior, né? Então é uma comparação onde não houve uma avaliação, onde não houve uma real análise da situação, né? Então uma pessoa que foi muito rejeitada numa relação anterior, ela pode entrar numa nova relação com medo de rejeição, né? Então ela entra com esse bloqueio, com esse limite, né? E quando ela entra com medo de rejeição, ela começa a se proteger de uma maneira às vezes exagerada para que ela não seja rejeitada, e a outra pessoa que está começando uma relação com ela não entende esse exagero todo, toda essa preocupação, toda essa marcação. Às vezes é uma marcação, né? Cerrada ali, né? E a pessoa não entende, fala, nossa, por que essa pessoa está me controlando dessa forma, né? E aí quando vai ver, não é que a pessoa está desconfiando desta com quem ela está se relacionando, é porque como ela foi rejeitada antes, ela imagina que ela pode ser rejeitada de novo, e aí ela desconfia, não é? E ela não consegue virar a página daquilo que foi um dia, não é? Por que isso? Porque nós aprendemos e generalizamos, né? Então, eu passei por um caminho, tem trânsito, então nunca mais eu passo ali porque tem trânsito sempre. Mas não é verdade, pode ser que tinha trânsito uma vez, duas, três, mas depois parou, porque era uma obra que tinha ali que já acabou, e não vai mais ter trânsito ali, né? Então a nossa mente, ela funciona muito assim, 1, 2, 3, muitos ou sempre, né? E aí cabe a gente analisar, né? Dentro do nosso trabalho espiritual, pode ser verificado que padrões são esses, né? Que atraíram aquela situação de rejeição, né? E o que a pessoa tinha para aprender ali, para que ela não precise passar por isso nunca mais, né? Isso gera uma projeção, né? E falando de projeção, falamos de física quântica. Muito bem, muito bem. Do ponto de vista da física quântica, todos nós somos informação. E essa informação, ela está ligada ao que nós vivemos, o que nós sentimos, o que nós pensamos. O fato é que todos nós estamos conectados através do vácuo quântico. E para que o processo de criação de realidade ele aconteça de forma consciente, você envia a sua informação, a sua experiência para o vácuo quântico, ele processa isso e reenvia isso de volta num feedback, um fluxo constante que, junto com as informações dos outros indivíduos, isso forma a teia da realidade e isso cria ou descria as oportunidades. Muito bem. Como o próprio nome diz, bloqueio acontece quando você não envia essa informação para o vácuo quântico, logo não permite que ele reenvie isso de volta para você em forma de realidade criada. Então aquela informação ela fica retida ali nos seus campos,
vibrando. Essa vibração ela tem uma consequência eletromagnética que vai atrapalhar todo o fluxo ao seu redor e, consequentemente, a criação da sua realidade. Então, uma experiência que deveria ser breve e simples, deveria apenas gerar informação para a sua centelha divina e para o vácuo quântico, ela fica ali retida, fica bloqueada e você não consegue virar essa página. Aquela vibração, ela fica ali reverberando e enviando aquela informação constantemente, não para o vácuo quântico, porque houve um bloqueio, mas para o seu ego. E aí é o seu ego que vai vai criar essa realidade adversa que não é a que a centelha divina com certeza vislumbra, visualiza e quer experienciar. Então, meus queridos, analisem, vejam o quanto de informação bloqueada vocês têm nos seus campos eletromagnéticos. Quantas experiências simples e de crescimento nós estamos transformando em martírios, em verdadeiras correntes, né, que nós arrastamos aí num caminhar pesado e lento. Então, aquela frase, vá com o fluxo, siga o fluxo, ou vá com o sentido do vento, é a melhor metáfora. Veio uma experiência para você, experiencie ela, vivencie, sinta, agradeça e tenha a consciência de que você não tem como sair desse sistema, você não tem como estar à margem desse sistema, porque você é uma centelha divina, individualizada a partir de uma onda, uma consciência. Então você está dentro desse sistema. Quanto mais você quiser se alienar disso, mais afastado da realidade você está. E aí quem tem fundamentos psiquiátricos aí sabe que quanto mais afastado da realidade você está, mais doente você está. Então sintam, liberem-se, libertem-se e tirem o melhor proveito de todas as experiências, porque essa é a finalidade delas. Sofrimento? Não, de maneira nenhuma. Eu quero, Flávio, explorar um pouco com você essa ideia que você passou para nós. Vamos lá. Sobre enviar informação para o vácuo quântico, né? Na programação neurolinguística, nós temos uma ideia que é a condição de boa formulação de objetivos. Então, o que é a condição de boa formulação de objetivos, né? Quando você quer alguma coisa na sua vida, você formula isso segundo algumas regras. Então, uma regra é você formular no positivo. Então, você dizer aquilo que você quer e não aquilo que você não quer, né? Então, vamos dizer que é uma pessoa que está sem emprego, ela vai falar assim, eu não quero mais ficar desempregado. Então isso seria a forma negativa de falar, né? A forma positiva seria falar, eu quero um emprego ou um trabalho ou uma atividade profissional que vai me atender. Então, do ponto de vista positivo, é uma das primeiras regras. A segunda é formular de uma maneira que dependa de você, né, e não do outro, né? Então eu quero que fulano me dê um emprego. Não. E se o fulano não quiser te dar um emprego, né, vai depender dele. Então eu quero conquistar o meu emprego, né, o meu trabalho, a minha atividade. Eu é que vou conquistar, depende de mim. Então formular de uma maneira que dependa de você e não de uma outra pessoa. Quando você coloca no positivo e vê que isso depende de você e não do outro, você está colaborando, né, para que o teu objetivo aconteça realmente, para que você foque naquilo que você está querendo mesmo, né? Isso seria, dá para traçar um paralelo disso, Flávio? Isso seria uma forma de enviar essa informação para o vácuo quântico? Com certeza. Enviar informação para o vácuo quântico é algo que nós fazemos constantemente. A questão é, quando eu digo bloqueio de informação, é você enviar uma informação errônea, é você se auto-enganar. Por exemplo, eu vou me colocar agora como um exemplo. Eu estou estou experienciando um processo de dor, estou com uma pequena torcicolo. Então, essa dor, essa situação, ela foi criada
por mim, e aí quando eu digo criada, nós podemos abrir esse leque permitida, visualizada, mas enfim, eu fui o responsável por isso, e enquanto eu não aprender o que essa situação tem para me ensinar, ela não vai ser resolvida. Ou seja, eu poderia muito bem camuflar os sintomas ou tomar remédios, enfim, e não refletir a respeito disso, não experienciar essa dor, vendo o seu lado positivo e colhendo os frutos que ela tem para me fornecer a respeito de aprendizado, a respeito de quais as portas abertas que eu deixei para que essa situação entrasse. Agora, para eu saber disso, eu tenho que sentir essa dor. Eu não vou chegar a essas conclusões enquanto eu não sentir essa dor. E para isso eu não posso me enganar. Eu não posso dizer que tomar remédio e dizer que não, está tudo bem porque eu não estou sentindo dor. Não, não é verdade. Só vai estar bem a hora que eu entender o motivo, experienciar, tirar todas as minhas conclusões. E aí, como o motivo das situações é sempre a sua evolução, a partir do momento que você evolui, elimina-se a causa, eliminando-se a causa, o efeito vai embora, isso é quântico. E o problema fica resolvido, né? E você está, né, justamente... Ou ele nunca existiu, né? Ou ele nunca existiu. Uma forma de nós olharmos para os problemas e facilitando o processo de solução imaginando isso, né? Essa frase às vezes é um pouco dura, né, de se colocar. Quando a pessoa tem um problema, se a gente perguntar para ela assim, como é que você fez para criar esse teu problema, né? A pessoa vai falar, imagina, eu não criei esse problema, eu não quero esse problema para mim. E conscientemente a gente entende isso, a pessoa não criou e ela não quer isso para ela, né? Eu uso essa metáfora como uma forma de ajudar a solucionar, imaginando que a tua centelha divina criou esse problema para você, ou que você é responsável por esse problema. O que você teria que... por que você estaria criando isso para você? Para aprender o quê? Para você evoluir em qual ponto? Para você dar qual salto quântico, né, no seu pensamento e nas suas emoções. Essa é uma abordagem um pouco dura, mas é uma abordagem que facilita às vezes a solucionar, né? Sim, e aí eu vou até, continuando a me usar como exemplo, a lição que eu tenho que aprender com isso tudo é que eu não devo me envolver afetivamente nos processos dos meus clientes, dos meus pacientes. Eu não vou me tornar um terapeuta mais eficiente experienciando a dor dele. Essa é a lição que eu tenho que aprender e que eu estou aprendendo experienciando essa situação que foi criada ou permitida unicamente pela minha centelha divina. Acho que a dor te aprende a pensar, né? Eu acho que a dor te faz pensar, né? Então, uma das coisas mais importantes que a dor ensina é a consciência, né? Então, por exemplo, eu vou te usar continuando esse exemplo, fica à vontade. É a consciência de que de repente você não precisa sentir aquela dor para ser o curador ou o facilitador da cura daquele ponto, né? Mas o ser humano ele veio vivenciar, entende? Então quando o ser humano para de vivenciar os processos, negligencia a vivência, ele gera um bloqueio. E é onde é preciso entrar uma consciência que veja por um outro ponto de vista. Aí eu estou falando do caboclo, do preto velho, do Exu, da gira de Umbanda e de todos os mentores de outras falanges, para te trazer uma percepção daquilo tudo, né? Então, o mais importante é vivenciar. E vivenciar não é, por exemplo, não, eu tenho que sentir dor porque eu mereço isso. Vivenciar é aprender sempre, é pesquisar, é conhecer, né? E quando você, por exemplo, quando uma pessoa vai na frente do ponto do caboclo, né, ali ele está tendo um movimento energético muito grande e ele está tendo uma consciência da sua vivência.
Então por isso que a gente fala que é uma consulta de Umbanda. Por quê? Porque mais do que responder processos imediatos, o guia ele vai te levar para um pensar. E te levando para o pensar, ele vai te levar para o conscientizar. Né? Esse é o caminho que o guia, o ser de luz, ele te leva. Então, não é que você sente a dor e porque você sente a dor, você precisa se conformar com isso. Mas sim, se conscientizar disso e entender da onde que veio. Qual é o processo e o que eu preciso fazer diferente para ter resultado diferente. Então isso é uma consciência, isso é um processo, isso é um aprendizado constante. Tudo, absolutamente. Por isso que a gente entra, e eu gosto muito de olhar por esse ponto de vista, de que nada nesse mundo está errado. Né? E se a gente admitir que tudo está perfeito, justo e perfeito, a gente consegue entender qual é o aprendizado maior de Deus Pai e Mãe. Ponto final. No meu ponto de vista, no meu ponto de vivência é olhar, aprender, absorver, desenvolver, executar e ensinar. Isso é um fluxo, uma cadeia contínua, e que se em um ponto eu estou como facilitador em alguma ciência, alguma disciplina, no outro eu estou como discípulo dessa disciplina, dessa ciência, ou discípulo daquele comportamento, ou aprendendo e passando um comportamento diferente, enfim. O ponto, eu acho que o mais importante, o mais lindo de tudo isso é poder perceber esse fluxo, esse movimento, esse spin. Sim, isso que o Franz está falando é muito importante a gente ter essa noção, porque um dos motivos que faz com que a pessoa se perpetue dentro de um problema é a negação. Então, se eu estou fazendo uma caminhada longa e tem uma pedra no meu sapato e eu nego, né, que tem alguma coisa ali me incomodando, eu vou fazer toda a caminhada com aquela pedrinha ali e ela vai machucando e eu nego. E aquilo vai machucando e continua e não vai melhorar, só vai piorar, né? Porque a pedrinha tá ali machucando e eu continuo caminhando e aí ela muda de posição, vai machucar em outro lugar no pé e continua ali e o assunto vai. Então a negação, ela é realmente uma das questões que nos fazem perpetuar num problema. Quando uma pessoa busca ajuda, ou às vezes até um conselho, né, para um amigo sobre uma questão, ou vai efetivamente buscar uma ajuda espiritual ou uma ajuda técnica, né, do campo que for, né, seja médica ou qual seja, quando a pessoa vai buscar ajuda, ela saiu do processo de negação. Ela entendeu que, peraí, eu preciso parar, tirar o sapato, ver o que está acontecendo, o que tem que está me perturbando aqui, é uma pedrinha, o que é, né? Então, só de a gente sair disso, a gente começa a mudar o estado de consciência, né? Só de parar de negar um problema, né? E é muito, muito importante e não está errado um processo de dor quando você tem uma necessidade ou um movimento para entender essa dor e não simplesmente reclamar dela, né? Então, alguns processos, e aí, quando eu reclamo ou eu não quero entender, eu gero um trauma. O trauma está posicionado aí. Essa é a definição do trauma energeticamente. Então, o espírito ele vivenciou, eu conheci um caso há um tempo atrás, que a pessoa vivenciou um falecimento da família, né? O ente faleceu e ela, naquela época, ela não quis chorar. Ela levou para tudo, não, é natural e tá tudo certo e tá tudo bom. Quando passou um ano e meio, ela começou a sentir uma tristeza profunda.
E não tinha motivo, a vida estava boa, ele é empresário, muito sucesso, esposa e filhos com saúde, processos indo e fluindo muito bem, e ele simplesmente parou. E quando eu fui fazer um processo espiritual, quando foi feito o processo de passe, identificou que tinha um bloqueio no lado sentimental e emocional dos chakras. Aí o Flávio vai poder falar um pouco melhor disso. E aí eu comecei a perguntar para ele, eu falei assim, mas meu irmão, tem alguma coisa que aconteceu um tempo atrás que você não se permitiu ficar triste? E veja, absolutamente nenhuma emoção é errada. A raiva, ela está aí porque ela precisa ser vivenciada. A tristeza está aí porque ela precisa ser vivenciada. Assim como a felicidade, assim como a paixão, assim como outras emoções. O ponto é, como que eu vou vivenciar isso? E às vezes negar é muito pior do que você vivenciar. E ele tinha negado essa tristeza. E ele tinha negado esse luto. Então ele estava vivendo um luto num processo de tempo emocional de um ano e meio. Então, esse luto, e quando você não vivencia, eu já pude perceber que, além de você entrar na faixa vibratória, por exemplo, das pessoas que não aceitaram a morte. Os espíritos que morreram e não aceitaram. Então tem essa queda nessa faixa vibratória e tem a questão de alimento disso. Porque tudo, enquanto você não vivencia, aceita, executa e transmuta, você continua vendo. Se você não resolve o problema, ele continua aparecendo nos seus olhos. E aí esse problema ele estava aparecendo e só alimentando, ou seja, ficando maior. Porque aí eu estou falando de vibração, e uma vibração que era para se estabilizar, ela começou a ficar danosa. E aí o cara começa a paralisar. E quando ele paralisou, ele teve a dor, a tristeza profunda que ele não sabia da onde era, e aí precisou reorganizar essa informação no passado, fazer uma aceitação, colocar aquela pessoa de novo no processo de luto e entender que ela sim, ela precisava e ela podia sentir saudade de uma pessoa querida que foi embora. Isso tem um tempo para começar e um tempo para acabar. E aí é a consciência, aí é onde entrou o caboclo, trazendo o conhecimento dessa situação. Não adianta, irmãos, vocês entenderem, por exemplo, que a encarnação e o processo espiritual é um processo natural, ou seja, você vai encarnar e você vai morrer, vai mudar a sua perspectiva sobre a vida, se você não vivencia isso. Então, muitos irmãos, conheci muitos espiritualistas, umbandistas, enfim, de todas as religiões que entendem o processo kármico, mas não vivenciam. Eles sabem na teoria, mas não sabem vivenciar. E aí tem onde gera o trauma, onde gera o bloqueio. E aí falando em bloqueio, né? No próximo bloco nós vamos nos aprofundar mais sobre isso, mas a gente falou só do bloqueio da dor, né? E o bloqueio do perdão, que é o responsável aí por muitos registros não tão interessantes. Então vamos dar um breve intervalo, voltamos no próximo bloco com mais um programa Umbanda, Consciência e Juventude, falando sobre traumas e bloqueios. Até mais. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail
umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então, galera, estamos de volta com mais um bloco do programa Umbanda, Consciência e Juventude, falando sobre traumas e bloqueios. E falamos aí de dores, falamos das mazelas mais comuns e esquecemos de algo que é responsável por grande parte dos bloqueios, especialmente familiares, que é o perdão. Como é que fica quando nós não nos permitimos perdoar aos outros e perdoar a nós mesmos? Como é que é a visão da Umbanda a respeito disso, Franz? O não perdão é um problema de expectativa, né? Então é natural que as pessoas elas tenham expectativas com os outros, então principalmente no relacionamento. Eu espero que o meu pai me ame, né? Minha mãe me ame incondicionalmente, sem posicionar, e aí eu entro na questão de expectativa e entro numa questão de respeito também, porque sem levar em conta que ali tem um ser humano que erra tanto quanto você. Então a Umbanda ela fala de um perdão, e eu acho que está na hora de começar a mudar algumas linguagens, porque hoje as religiões espiritualizadas, elas falam de um perdão muito lúdico. Então elas falam do perdão em cima, como Jesus ensinou, ou como fala o Evangelho, ou como fala a lei maior e a justiça divina, só que não vejo de fato isso acontecendo na prática. Então, o que é o perdão para a Umbanda? O perdão da Umbanda é a pessoa deixar com que, por exemplo, a outra, quando eu falo de um relacionamento, vá e siga. A falta de perdão, ela é um processo de corrente. Quando eu vejo, por exemplo, o irmão vindo e a parte espiritual dele tem uma corrente nos pés, nos braços, com certeza esse cara tem falta de perdão. Por quê? Porque, na verdade, ele não deixou a outra pessoa ir embora. Vamos supor um relacionamento, para ficar mais claro. Então, um relacionamento que terminou. Então, a pessoa, em vez de entender que aquilo é um processo natural e pode acabar um relacionamento, afinal, karmicamente, eu estou falando em termos de carne, todo relacionamento vai acabar, né? Porque as pessoas vão morrer em termos de carne, não estou falando espiritual ainda. Então esse cara não deixou, esse relacionamento ficou muito confuso e ele não quis ver, então ele para e começa a colocar no outro negações e expectativas que nunca foram comunicadas e geram correntes. Então ele começa a puxar essa emoção do que ele deveria ter escutado, do que ele deveria ter sido acolhido, do que a pessoa deveria ter feito por ele. E o processo do não perdão, geralmente essa pessoa está apontando exatamente isso. Então a pessoa está apontando o erro dos outros, mas não entende que a consequência da vida dela é responsabilidade dela. E além de apontar o outro como responsável, então você dá o poder, né? Isso eu aprendi com o Paul, dá o poder na mão do outro, o controle na mão do outro, você não deixa ele embora. Você dá o controle e não deixa embora. Então a Umbanda, ela transmuta isso, e a Umbanda é uma religião muito vivenciativa, né? E
E aí a gente começa a desenvolver um conceito que a Umbanda é um estilo de vida. Então você precisa entender as virtudes, entender os comportamentos, entender as emoções, vivenciá-las, não negá-las, nem negligenciá-las, vivenciá-las. Então o processo é muito interno. Então o perdão não é simplesmente eu ir na frente daquela pessoa que eu briguei e falar assim, eu te perdoo, mas falar um eu te perdoo para você. Sim, e entender, né, acima de tudo, entender o quão aqueles sentimentos reverberam, né, nas telas da lei, da vida, do tempo. Vou dar um exemplo, e aí eu convido você, querido ouvinte, a se transportar para essa situação, vivenciar essas palavras que eu vou falar, e aí vocês vão entender como nós estamos distantes de experienciar o perdão verdadeiro e como nós bloqueamos ainda muitas coisas. Há aproximadamente 4 anos houve um caso na mídia muito interessante, não vou lembrar os nomes dos envolvidos e também se lembrasse não diria, mas foi um motorista embriagado, cometeu um acidente e nesse acidente ele infelizmente tirou a vida de uma mulher com uma criança recém-nascida. As particularidades desse caso permitiu que o motorista fosse solto depois, com pagamento de fiança, enfim, teve toda uma caracterização aí, e a mídia foi entrevistar o esposo e o pai dessas duas vítimas e perguntaram para ele, na opinião dele, o que ele achava que deveria acontecer com o motorista que já estava solto, já estava em liberdade, o que ele sentia. As palavras deles foram: eu envio toda a luz do universo para esse motorista embriagado porque ele vai precisar dela. Isso causou desestruturou a repórter, que nitidamente queria fazer ele vibrar vingança, ódio. Ela fez algumas outras perguntas para cutucar ele nesse sentido, e ele sempre respondendo, não, ele precisa de luz, ele precisa de muito mais luz do que eu não matei ninguém, ele tem, né, tem aí algumas consciências na conta espiritual dele, então eu envio toda a luz do universo para ele. Isso é a atitude de uma pessoa que já entendeu como funciona o fluxo eletromagnético do universo. Então ele fica ligado emocionalmente, de fato, mas vivenciando uma coisa consciente, mais consciente. Eu vi um caso parecido de um menino de 17 anos que teve uma discussão com o outro e acabou matando o outro. E a mãe, quando foi entrevistado, aqueles programas de sensacionalismo, né? Entrevistou a mãe e o menino estava sendo preso, o que matou, a mãe, o menino e o entrevistador. Falou assim, o que você tem para falar para esse cara que matou o seu filho? A mãe pegou, pôs a mão no peito, falou assim, você matou meu filho, mas eu te desejo muito amor, porque é isso que você precisa. Eu desejo toda a luz. Sim, ou talvez se ele tivesse recebido o amor que essa mãe dava pro filho, ele não tivesse cometido isso, né? Enfim, muitas outras. Então, claro, cada coisa, cada evolução no seu tempo. Eu sei que é muito fácil, de repente, você tá achando, é muito fácil você falar e você não ter vivenciado, de repente, se você vivenciou algum processo desse. Mas o primeiro passo... Aliás, qual seria o primeiro passo para... Então, vamos pensar um pouco nisso, né? Porque o contrário do perdão, o que seria, né? Seria você culpar a pessoa ou querer se vingar, né? E a história da humanidade já nos mostra que esse processo de vingança, de um se vinga do outro, que se vinga do outro, que se vinga do outro, e pode ser eterno, né? Pode ser eterno e pode levar países inteiros, né? A uma guerra. A uma guerra e a um caos. Civilizações inteiras. A história da humanidade nos mostra isso está claro, e até hoje, infelizmente, existe, está presente, não precisa ir muito longe, né? No nosso planeta. E até muitas vezes por motivos religiosos, inclusive, né? Com diferenças religiosas. E isso prova para nós, está claro, que não leva a lugar nenhum, que não vai resolver, que só vai piorar, né? Que deixa a pessoa que está se vingando presa numa roda de energia
negativa que não vai beneficiar ninguém. E quando nós olhamos para o planeta Terra como uma consciência, a humanidade inteira como uma só consciência, e nós entendemos que essa humanidade ela precisa evoluir como um todo, não é? Então, nós olhamos para os nossos irmãos não como algo separado de nós, mas como algo que faz parte, né? Nós fazemos parte dessa mesma humanidade e dessa mesma consciência que precisa evoluir, né? Que precisa tornar esse planeta um lugar de mais amor, de muito mais respeito, né? De muito mais aceitação, de muito mais cuidado, né? De uns para com os outros. E quando nós percebemos a humanidade dessa forma, nós entendemos que nós somos sim uma célula, um pontinho dessa humanidade, e o nosso processo de evolução, de perdão, de amor, de aceitação, né, como esses dois casos belíssimos, né, que o Franz e o Flávio citaram, onde as pessoas desejavam mandar luz realmente, né, para a evolução daquela pessoa que mais precisa. Quando nós entendemos isso dessa forma, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Cada um precisa fazer a sua parte. E as pessoas, o ouvinte, pode estar falando, mas como que você sabe que era a verdade? Na verdade, nunca vamos saber se era a verdade, mas só o simples fato de ela ter verbalizado, algum ponto ali mudou. E nós estamos falando, o Paul falou uma coisa importante, que é uma coisa que realmente a Umbanda devia desenvolver. Quando eu falo de desenvolvimento espiritual umbandista, eu falo em desenvolver a consciência de faixas vibratórias. E quando eu saio da faixa vibratória da vingança, eu entro na faixa vibratória do amor. Eu entro na faixa vibratória do perdão. E aí eu tô falando de sair na rede. Mas, poxa, aconteceu comigo e... Sabe, eu sei, eu entendo. Então o primeiro passo é vivenciar essa dor. Com certeza é uma dor. Mas o segundo passo é sair dessa faixa vibratória e transmutar isso. Dar o salto quântico nisso. E você que não quer vivenciar uma vingança ou um tipo de tragédia como essas que a gente... Você começa a vibrar o seu pensamento diferente. Você começa a vibrar e deslocar a sua energia para um outro ponto de vista, para uma outra vivência. Porque quando eu falo de faixa vibratória, eu estou falando de vivência. Eu vivencio a faixa vibratória do amor. Eu vivencio a faixa vibratória do perdão. Eu vivencio a faixa vibratória da prosperidade. Eu vivencio e aceito que alguns processos eu não vou ter como mudar. Mas eu posso mudar e evoluir a minha percepção sobre esses processos. E isso é a função da oração, isso é a função do desenvolvimento espiritual. E aí eu estou dizendo o desenvolvimento espiritual não só dentro da Umbanda, mas o desenvolvimento espiritual de qualquer vertente. E mesmo que a pessoa não tenha vertente religiosa, de qualquer vertente, você determina aquilo que você vê e o que você vive. Então, quando eu falo de um bloqueio, é quando você está preso ali, parece uma caixa, preso naquela vivência de dor, preso naquela vivência de não perdão. Nós falamos aí da vivência do relacionamento, que eu não consigo sair daquela condição. Mudam as pessoas e não mudam os processos. Então, pense muito bem, veja quais são os processos da sua vida que não estão mudando. Quais são os processos onde você está paralisado, onde você está preso emocionalmente. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, pensem aí e logo mais voltamos com o último bloco. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude.
Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Voltamos aí para o nosso último bloco e quanta coisa a gente precisa falar sobre isso. Esse primeiro programa foi desenvolver um conceito do que era o bloqueio. Então, se você se identificou num processo de paralisia, não mudam as pessoas, mas não mudam o problema, em qualquer espécie, conversa com a gente do Plenitude. A gente tem aí ferramentas diversas, terapias, energizações, oráculos, e a própria gira, que é de sexta-feira. Inclusive essa sexta nós teremos boiadeiro, né? E teremos também outras percepções, outras ferramentas. Falando em relacionamento, estamos organizando o segundo workshop de relacionamentos, de comunicação com o Paul Sander. Temos aí uma percepção corporal com o Flávio Salazar no yoga. Temos desenvolvimento espiritual na terça-feira. Então, muitas ferramentas aí. É só você querer vir trocar com a gente, né? E essa é a palavra, trocar a vivência, trocar a percepção, trocar o conhecimento. Tá certo? Uma boa noite para todos, uma ótima semana. Fiquem em paz, fiquem com todos os orixás. Axé. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.